Fim de jogo na Arena, Grêmio 2, Ipiranga de Erechim 0. Uma atuação boa do Grêmio, uma atuação boa para ok, para razoável, nada de espetacular, mas boa, né? Consistente, se a gente considerar que o adversário era o melhor time do Gauchão, né? O líder do Gauchão, o Grêmio ainda ficou a um golzinho de roubar essa posição do Ipiranga, né? E liderar a primeira fase. Mas, de qualquer forma, foi o time mais regular, o time mais competitivo dessa primeira fase, e o Grêmio, sem dificuldades, sem sofrer grandes ameaças, o Grêmio consegue uma vitória sólida que por pouco até não foi maior. De certa forma, é um pouco alentador, né? Visto que a gente tinha vindo daquele Grenal catastrófico. E eu vou falar um pouco desse, não tanto do jogo em si, mas das consequências, né, do Grenal, dos Grenais que estão por vir. Vou falar também de Edilson, né, confirmado no Grêmio. Vou falar também, misturando um pouco com o assunto Grenal, vou falar uma questão sobre Roger Machado que acho que vale a pena talvez ser discutida. Mas, voltando ao jogo, né, a partida que acabou de acabar do Grêmio contra o Ipiranga, coincidência ou não, o Roger voltou a tirar Thiago Santos do time, voltou a deixar o meio de campo mais leve e povoado, né? E sair daquela ideia daquele esquema kamikaze do Grêmio com Rildo e Janderson e Elias, sabe? O Grêmio conseguiu fazer algo um pouco mais óbvio, algo que o Roger já tinha feito até mesmo em sua estreia e novamente foi uma boa partida do Grêmio. O Aimoré, naquela ocasião, se eu não me engano, foi o Aimoré ou foi o São Luís de Juí que o Grêmio pegou na estreia do Roger? Foi um desses dois, talvez o São Luís, que o Grêmio faz 4, né? E não é ameaçado, é um jogo muito tranquilo. E aquele time naquela época, acho que era o São Luís, estava no G4, era um time que não era desprezível, né? E agora, uma atuação não tão boa quanto aquela, mas também boa, num esquema bem semelhante, num time montado de uma forma parecida até, e contra o líder do campeonato. Então, é expressivo bom, vamos falar de um monte de coisa, inclusive da questão emocional, psicológica, que aparentemente não foi tão abalada após o Grenal, mas eu acho que isso aí tem dois lados, e vou falar de tudo isso. Só para fechar então sobre o time de hoje, até estou com uma imagem aqui sobre a vitória de hoje, né? Que o Roger meio que volta a uma escalação um pouco mais leve, mais solta, mais povoada no meio de campo, ali, aquilo que a gente fala há tantos anos. Tô com um print aqui do Twitter, do tweet do Cristiano Oliveira, jornalista, que diz o seguinte: Grêmio fez 5 jogos com Roger Machado. Sem Thiago Santos, 2 jogos, 2 vitórias, 6 gols marcados e nenhum sofrido, né? A segurança que dá o Thiago Santos, sem ele foram 2 vitórias, 6 gols marcados e nenhum sofrido. Com o Thiago Santos, 3 jogos, 1 empate, 2 derrotas, 3 gols marcados e 5 gols sofridos. Se o Roger me aparecer com o Thiago Santos, porque ele já deu uma letrinha hoje na coletiva, uma letrinha não, até o que ele fala tem razão, que às vezes é preciso de um equilíbrio, né? Os jovens sozinhos não podem dar conta, eles oscilam, aquele papinho todo que a gente já sabe, que às vezes a experiência junto ali pode ser fundamental, blá blá blá. Beleza. Tô te ouvindo, Roger, tô concordando até, mas não me venha com Thiago Santos no Grenal. Pelo amor de Deus, esse cara deixa um buraco no meio de campo e tem todos os problemas que a gente já cansou de ver. Beleza, vou abrir aqui um parênteses no meio do vídeo para falar de Edilson, tá? Até fiz um Reels no meu Instagram quando o boato do Edilson esquentou de vez ontem, né? E eu vou meio que repetir aqui o que eu falei naquele videozinho, que era tipo assim, cara, imagina que tu tem um... Eu sou o rei das metáforas e afins, né? Lá vai mais uma. Eu confesso que não é a melhor do mundo. Ela não é tão redondinha quanto eu queria, mas assim, ela é suficiente para expressar o que eu penso da volta de Edilson. É tipo assim, pensa que tu é uma montadora da Fórmula 1, uma escuderia da Fórmula 1, e o teu carro é o campeão da temporada. Um carro
top, o piloto é bom também, é claro, mas o carro assim, ó, excelente. A montadora lá, como é que diz, os mecânicos, sei lá, acho que é a montadora, que sei lá, a escuderia, sei lá, ganhou o título também de melhor mecânicos, enfim, sei lá como é que é o nome disso. No ano seguinte, a Fórmula 1 ela evolui muito rápido, né? Ela evolui muito rápido. No ano seguinte, muitas vezes o carro campeão do ano anterior já está obsoleto, já não tem a mesma aerodinâmica, a mesma tecnologia, a aderência do pneu, sei lá o quê. Então, assim, não dá para usar o mesmo carro que tu usou no ano passado no ano seguinte. Eu não entendo de Fórmula 1 tanto, tá? Se eu estou falando besteira, pense que é 2 anos depois, 3, sei lá, mas eu acho que já dá para fazer a analogia aqui com o ano seguinte. No ano seguinte, tu pensa assim, tu troca, né, a equipe de mecânicos e montadores e né, o pessoal que vai desenvolver o carro é outra galera. A outra galera monta o carro da temporada seguinte e ele é podre, ele é patético, ele assim, não só tu não consegue ganhar mais as corridas, como tu não consegue acabar as corridas. O piloto não consegue acabar no meio, e é o mesmo piloto, tá? No meio das corridas, o carro pifa, pane elétrica, pane no freio, problema no câmbio, não sei o que, papapá. E cada corrida é um problema diferente, o carro cheio de questão, e tu tá passando vexame, tá sendo humilhado na competição. E aí ele tenta mudar uma tecnologia do câmbio e não funciona tão bem. Ele tenta ainda, né, transformar aquele carro num carro bom, com o que ele tem de conhecimento e de ferramentas ali. Mas chega uma hora que tu é o dono da escuderia, tu fala assim, cara, vamos usar o carro do ano passado. Ah, mas o carro do ano passado já é obsoleto em relação a esse ano, tecnologia, não sei o que. Cara, não interessa. Vamos acabar as corridas com dignidade. E ainda é capaz de a gente incomodar em uma ou outra ali, porque o carro era bom ano passado. É o ideal para o mundo da... Não é o ideal, cara. Não é o ideal. O carro do ano passado não é o ideal para esse ano ou para o ano que vem. Só que o que tu fez, a tua incompetência foi tão grande para tentar chegar num carro dito ideal para este ano, que, cara, o carro velho e obsoleto do ano passado vai ser útil e vai dar uma resposta melhor para a tua equipe. É simples assim. O Edilson, para mim, é uma solução pífia, sem nenhuma criatividade, que diz muito sobre essa diretoria do Grêmio. É quase patético assim, o modus operandi, como as coisas se dão no Grêmio, né? Enfim, tem muita coisa que daria para dizer. Não é o lateral direito que eu esperaria ter com essa idade, né, neste ponto da vida, para a gente jogar um ano tão decisivo e delicado da nossa história. Mas, cara, frente ao que a gente tem, frente ao que essa diretoria construiu, o Edilson, eu não tenho dúvidas que, tecnicamente até mesmo, e animicamente, sem dúvidas, vai acrescentar. É mais ou menos como eu vejo a situação. Seja bem-vindo de volta, Ed, Super Ed, esse sim é o Super Ed, e vamos que vamos. Fecha o parênteses, Edilson, agora sim finalizamos com, né, o Grenal. Primeiro eu quero fazer uma denúncia, eu me esqueci de falar isso no início do vídeo, tem uma denúncia aqui que eu quero fazer, que estão falando que o Grenal de ida será no sábado, no Beira-Rio, e o de volta será na quarta-feira, na Arena, de tarde, dia 23 de abril, porque a RBS só pode transmitir jogos à tarde, à noite do Premiere, uma coisa assim. Cara, espero que seja um mal entendido, espero que essa tenha sido uma convenção que não esperava Grenal na CM e que agora sendo Grenal as coisas... Não sei, cara, mas espero que seja um ruído e se for minimamente verdade que o Grêmio se insurja contra isso, porque isso sim, Barcelos, isso sim é um desequilíbrio técnico, isso sim é uma injustiça. O time que fez a melhor campanha, que é o Grêmio, vai ser prejudicado, né, com um jogo no meio de semana, de tarde, sem a torcida poder chegar em número desejado, como num sábado, num domingo, ou até mesmo num dia de semana à noite. Olha, se isso se confirmar, denúncia, é lamentável e o Grêmio tem que se posicionar e mudar essas regras, tem que, né, pleitear aí condições mais, uma isonomia mais plena nesses duelos. E sobre o Grenal, propriamente dito, né? Espero que o Grêmio vá com um time parecido com esse de hoje. Bitelo, para mim, é titular. O Gabriel Silva foi bem também. Acho que pode ser titular também. Vamos acompanhar um pouco melhor ainda os testes do Roger, mas o Bitelo, para mim é titular. Para mim, o Grêmio achou ali um cara, uma posição já a menos para se preocupar. E o que eu ia falar do Roger, né?
que eu ia falar do Roger. Bom, sobre o Grenal a gente vai falar ainda durante a semana, tem muita coisa para falar, né? Se o Grêmio, se eu tô confiante, se eu não tô, se o que dá para fazer, o que não dá. A pincelada básica que a gente já deu. Mas sobre o Roger, tem uma coisa que me preocupa um pouco, que eu já vejo isso dele de outros carnavais, que é o seguinte: o Roger, ele na questão anímica, né, na questão assim, tipo, anímica mesmo, psicológica e tal, acho que ele deixa um pouco a desejar. Não ele, assim, ser um cara que grita e não sei o que, cada um tem seu perfil, tá tudo certo. Mas eu lembro até hoje que ele repreendeu o Luan. Ele, não sei se até não multou ou fez alguma coisa um pouquinho maior do que repreender, mas ele teve algum lance com o Luan, que o Luan enfiou o dedo na cara de um jogador do Inter num Grenal, que o bicho pegou, não sei o que, o Luan veio aqui, aí se desentenderam, não sei se o Luan tomou amarelo, o que houve, e o Roger puniu o Luan, ou advertiu o Luan, sei lá. Cara, eu achei muito errado isso na época, tá? Porque o Roger teve a sorte de jogar num time que tinha o Dinho, que tinha o Goiano, que tinha os caras que davam pau, que tinha o Paulo Nunes, que também não aceitava desaforo, que tinha, sabe, que tinha o Darley, que não podia ver uma briga que se metia. Ele tinha uns caras para falar alto por ele, para enfiar dedo na cara por ele. E tudo bem que o Roger era um cara pacato naquele Grêmio da década de 90, multicampeão, e era um cara que só fazia ali o futebol dele e tudo certo. Mas às vezes é preciso ter um equilíbrio no time. Tu não pode exigir que todo mundo seja o Paulo Nunes, né, um Daverson do Palmeiras, assim, mas também não pode ser 11 Rogers, 11 Jeromés, né? O Jeromel é muito parecido com o Roger até nesse ponto de vista, assim. Não pode ter 11 Jeromés no aspecto anímico. Nem 11 Edilsons, né, talvez. Mas assim, um equilíbrio. E o Roger, ele fica tolindo às vezes o cara que é um pouco mais sanguíneo, né? Porque não era a característica dele. E o que eu tô querendo dizer com isso? Ele falou na coletiva agora, depois do jogo, que perguntaram alguma coisa da questão emocional pro Grenal, ele disse assim: o que me preocupa mais são os jogos normais, os jogos que não tem esse peso todo. Ali que a gente precisa motivar o cara, ali que a gente precisa trabalhar melhor a partida para de repente não rolar uma desconcentração e tal. No Grenal eles já estão naturalmente mais motivados. E aí eu também acho que o Roger pode estar falando por ele. Mas cara, Roger, sinceramente, eu não sei se é o caso desse elenco. No último Grenal, para mim, inclusive, ficou claro que o time do Grêmio estava jogando um jogo qualquer. O Grêmio estava entrando em campo para mais uma rodada da fase classificatória do Gauchão. Já o Inter estava jogando um Grenal. Então, assim, aquele time da década de 90, Roger, que talvez seja a grande referência da tua vida como atleta, eu não tenho dúvidas que entrava num Grenal jogando um Grenal. Não tenho dúvidas. Paulo Nunes fez um gol lá de meia bicicleta, eu chamo de bicicleta aquilo, mas enfim, lá em pleno Beira-Rio e saiu imitando o Saci Pererê, pulando num pé só. Eu lembro que eu delirei na época, acho que foi em 96 isso aí, se eu não me engano. Eu delirei, sabe? Então eles tinham esse tino, essa noção do que se trata o clássico. Agora, essa galera, será que tem? Não sei, cara. Talvez tenha que motivar. E, inclusive, talvez o fato desse time ser tão insosso e tão assim anestesiadinho e tão... Talvez também tenha um lado bom de eles não se abalarem tanto depois daquele vexame e terem entrado hoje em campo tranquilos. Porque a gente ficou meio assim, será que abalou o emocional dos caras? Será que eles vão estar agora derrotados no jogo contra o Ipiranga? Não, os caras estavam plenos. Talvez eles sejam tão desconectados da realidade que é pro bem e pro mal. Né? Não sei, mas fica aqui o alerta. Eu acho que sim, tem que fazer algum trabalho diferenciado pro Grenal. E não para eles não terem medo do Inter, para eles não recuperarem-se do trauma que foi aquela atuação bizonha do último clássico. Não. É para eles entrar entendendo o que é um Grenal mesmo e querendo comer a grama. É esse o ponto que eu acho que talvez o Roger pode negligenciar. E eu acho que com esse grupo que a gente tem nas mãos, né, que a gente conhece bem todos os vexames que eles são capazes de protagonizar, eu acho que é necessário sim esse choque pré-clássico. Feito? Era mais ou menos isso por enquanto. Falou, abraço.